Muito bem, então eu sou o professor Cláudio Pimentel, essa é a disciplina de anatomia humana, e o tema da aula de hoje é sobre o sistema cardiovascular. Então, iniciamos falando do primeiro componente do sistema cardiovascular, ou sistema circulatório. Então, ele é composto por três componentes que estão interrelacionados. O primeiro componente é o sangue, que preenche os nossos vasos sanguíneos, tanto veias quanto artérias. O segundo componente é o coração. O coração, como em outros sistemas, sistema nervoso ou sistema respiratório, que nós utilizamos como exemplo já, o coração ele é o órgão principal, como se todo o sistema dependesse dele. E os vasos sanguíneos. Então, nós temos os vasos sanguíneos, que são artérias, veias e capilares. Os três tipos de vasos sanguíneos. Artérias são os vasos que levam o sangue do coração para os tecidos, as veias, os vasos que transportam o sangue dos tecidos para o coração, de volta para o coração, e os capilares é aquele momento em que ocorre a transição entre artéria e veia. Então, vamos começar falando do primeiro componente do sistema circulatório, o sistema cardiovascular, que é o sangue. Então, o sangue, ele é um tecido conjuntivo. A diferença é que ele é líquido e ele é composto por células e também por uma matriz extracelular líquida, que é o plasma. E ele está estreitamente relacionado com os outros líquidos corporais. Então, se a gente observar aqui ao lado, nessa imagem, o que nós temos? Nós temos que o nosso peso corporal, cerca de 92% são os nossos tecidos e líquidos do nosso corpo. E o sangue total ocupa cerca de 8% de todo o nosso peso do corpo. O sangue, ele é dividido na parte líquida e na parte sólida. Por que sólida? Porque são células. Então, nós temos o plasma sanguíneo, que corresponde a 55% do sangue. Esse plasma sanguíneo, ele tem a função de promover o líquido, a matriz extracelular, e ele é composto por proteínas, 7%, sendo que dessas proteínas, a albumina é a mais prevalente, seguida das globulinas, que são os nossos anticorpos, o fibrinogênio, que está associado ao nossa cascata de coagulação, e todos os outros tipos de proteínas. Plasma, por ele ser de fato líquido, então ele é composto de 91,5% de água. E para fechar essa conta do plasma sanguíneo, nós temos então a composição por outros solutos. Compreende em torno de 1,5%. Entre esses outros solutos, nós temos os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, nutrientes, né, a glicose, principalmente a glicose, gases sanguíneos, como oxigênio e gás carbônico, algumas substâncias reguladoras, como fatores de necrose tumoral, fator de atividade inflamatória, e também as escórias metabólicas, ou seja, produto do metabolismo celular. Então, a célula foi lá, utilizou o metabolismo, quando ela excreta para o sangue, para quando ocorrer o que? A passagem desse sangue nos túbulos renais, ocorre a filtração e eliminação através da urina. São as escórias metabólicas. Muito bem. Então, esse é o plasma sanguíneo. Uma observação importante do plasma sanguíneo. A albumina, vocês vão revê-la novamente quando vocês forem estudar sobre farmacologia. Que a albumina é uma proteína de alto peso molecular que nós temos em sua grande maioria, né, como nós estamos vendo
na representação por porcentagem no plasma sanguíneo. Em seguida, os elementos figurados. Então, quais são os elementos figurados que nós temos? Então, nós temos as células do sangue. Então, vocês vão aprender também um pouco mais sobre as células do sangue e sobre o mecanismo da disciplina tanto de histologia, como também na disciplina de fisiologia. Então, os elementos figurados do sangue, nós temos as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Então, as plaquetas aqui, então, os elementos correspondem a 45%. Então, nós temos as plaquetas entre 150 e 400 mil plaquetas. Lembrando que todas as células, todos os elementos figurados, como está representado na imagem, todas as células, elas são provenientes de uma célula-tronco pluripotente que advém da nossa medula óssea. A partir disso, ela se diferencia em célula vermelha, célula branca ou plaqueta. O nome desse processo é a hematopoese. Então, as plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos, têm a função de coagulação sanguínea, de realizar o sistema tampão, elas estão na presença de 150 mil a 400 mil por decilitro de sangue, microlitro de sangue, desculpa. Os leucócitos são as nossas células de defesa. Eles estão disponíveis em microlitro de sangue, em torno de 5 a 10 mil, fica nessa faixa, de 5 a 10 mil. Importante a gente falar dos leucócitos. No caso de uma infecção, por exemplo, eu tenho um aumento do número de leucócitos para combater. Então, é fácil visualizar no hemograma e correlacionar com a clínica do paciente uma alteração leucocitária. Então, os leucócitos, eles são formados, então, por neutrófilos, na sua grande maioria, 60% a 70%, linfócitos, de 20% a 25%, monócitos, de 3% a 8%, eosinófilos, de 2% a 4%, e basófilos, de 5% a 1%. Esses são os leucócitos. Cada leucócito, ele vai ter uma afinidade, uma atividade que ele vai estar executando para combater tanto micro-organismos quanto substâncias nocivas ao nosso corpo. Um exemplo. No caso de uma infecção viral, as primeiras células de defesa que são mobilizadas são os próprios monócitos e, em seguida, os linfócitos, infecções virais. Infecções bacterianas, os neutrófilos têm essa afinidade por combater, então, a bactéria. Assim como os eosinófilos participam muito de reações alérgicas e também de combate a parasitas. E, por fim, nós temos os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue. É uma célula anucleada, por isso que ela é achatadinha no meio. Nós podemos ver aqui na imagem. Nós podemos ver que ela é achatadinha no meio. É uma célula anucleada, ela é composta por toda a questão da membrana citoplasmática e ela apresenta como constituinte a hemoglobina. E essa hemoglobina que consegue, então, fazer a ligação com a molécula de oxigênio e transportar no nosso corpo, do pulmão, onde ocorreu a hematose, para os tecidos. Elas estão em um número de 4,8 a 5,4 milhões de células por cada microlitro de sangue. E elas estão altamente associadas com a sua presença com a oxigenação dos tecidos e tal. Inclusive, em situações em que ocorre a diminuição do número de células vermelhas, é chamada de anemia, que pode ocorrer, por exemplo, por carência de minerais, como do ferro. O
ferro é um dos constituintes importantes para a hemoglobina. Outra questão pode originar uma anemia por carência nutricional de vitamina B12, chamada anemia perniciosa. Então, ocorre diminuição do número de células. E também ocorre a anemia em situações traumáticas, onde ocorre a perda sanguínea além do tolerável. Quais são as funções do sangue, então? De transporte, de regulação e de proteção. De transporte, porque é o sangue que vai carregar as células no nosso corpo. Tanto que se você tiver um corte, você vai ver que vai ter eliminação de sangue, vai ter sangramento e ele vai parar, porque vai ocorrer ativação de toda a cascata de coagulação. De regulação. Por que o sangue tem função de regulação? Primeiro, o sangue ele está presente em todos os nossos tecidos, e ele consegue, então, junto com a função de proteção, distribuir as células para os locais onde há maior necessidade. Por exemplo, eu tenho um abscesso, então eu vou ter uma migração de células, tanto células brancas quanto fatores inflamatórios, para aquela região, para combater aquele processo infeccioso. Em seguida, então, falando do sangue, nós damos início para o sistema cardiocirculatório. Professor, na regulação é porque ele tem a capacidade de distribuir as células de acordo com a necessidade? Isso mesmo. Sim. Essa é a função de regulação. Perfeito. Muito bem. Então, a gente precisa entender um pouco dos conceitos gerais, né? Então, essa é uma imagem, tá? Essa é uma imagem que ela traz um pouco sobre essa função do nosso sistema circulatório junto com o sangue. Então, para que ocorra o transporte de gases, nutrientes, resíduos metabólicos, hormônio, até mesmo calor, né, e a própria coagulação sanguínea, nós temos o sangue com essa função. Só que o sangue parado, ele não consegue exercer essa função de uma forma ideal. Ele precisa estar em contínuo bombeamento. Então, o sistema circulatório, ele vem com essa função importante de garantir que o sangue, por exemplo, seja permeabilizado nos intestinos para que a gente consiga o quê? Absorver os nutrientes. E esses nutrientes que foram absorvidos no intestino sejam disponibilizados para todas as nossas células do corpo. Da mesma forma que quando as células do corpo utilizam os nutrientes, elas vão eliminar as escórias, os resíduos. É o produto do metabolismo celular. Exemplo, ureia e creatinina. E nesse caso, o sangue também ele vai retomar essa característica de absorver novamente essas escórias com o intuito de conseguir passar por meio da filtração renal para que ocorra, então, a eliminação dessas escórias sanguíneas. E por último, e não menos importante, é a própria questão da oxigenação. Então, todas as nossas células do corpo precisam de oxigenação. E essa oxigenação acontece principalmente nos pulmões, onde ocorre a hematose, que é a troca gasosa a nível celular, e após a ocorrência dessa hematose, essa célula que está ligada ao oxigênio precisa ser distribuído para todo o corpo com o objetivo de ofertar oxigênio a todas as células do corpo. Então, no transporte de gases, na oferta de nutrientes, na coleta de resíduos metabólicos, na distribuição de hormônios, na própria controle do calor e temperatura,
na execução da coagulação sanguínea e também dos mecanismos de defesa, nós temos a atuação do sistema circulatório. Para começar a falar do sistema circulatório, a gente vai começar falando do coração, que é o órgão central. Então, qual que é a característica do coração? Ele é um órgão coniforme, ou seja, em forma de cone. Ele é relativamente pequeno, se a gente pensar na importância desse órgão. Ele é do tamanho de um punho fechado. Então, se você olhar para o seu punho, é o tamanho do seu coração, punho fechado. Ele tem um comprimento de cerca de 12 centímetros e uma largura de cerca de 9 centímetros. Um comprimento, né? Comprimento e largura. Em relação à espessura, a gente vai ver, tem até uma imagem de anatomia patológica, depois mais para frente, que a espessura não é igual, ela não é distribuída de forma igual. Nós temos regiões menos espessas e regiões mais espessas. Principalmente no ventrículo esquerdo, que é a região onde precisa de mais força de contração, ele pode atingir até 6 centímetros de espessura do tecido. Na mulher, pesa em torno de 250 gramas, enquanto nos homens, cerca de 300 gramas. Lógico, pensando neles enquanto adultos. Qual que é a posição do coração, então? Então, aqui, olhem aqui primeiro para essa imagem. Então, nós temos o coração, ele é levemente, ele ocupa, né, antes de falar levemente, ele ocupa 1/3 do hemitórax direito e 2/3 do hemitórax esquerdo. Então, 1/3 do coração, hemitórax direito. 1/3. E 2/3 no hemitórax esquerdo. Além disso, o coração ele está situado no lado posterior ao externo e às cartilagens costais e repousa na superfície posterior do diafragma. Então, aqui nós temos, né, ainda nessa imagem aqui, nós temos o coração. Deixa eu apagar aqui. Essa relação de 1/3 e 2/3 é importante para avaliação no raio-x de tórax, por exemplo. Aqui eu estou desenhando o diafragma. Então, ele repousa na superfície posterior do diafragma, aqui nessa região. E a região em que o coração ocupa junto com os grandes vasos sanguíneos é chamada de mediastino, aqui na imagem de baixo. Então, nós temos o mediastino aqui representado. Então, é a vista posterior, né? Aqui nós temos a vértebra torácica 8, para ter uma representação, né? O pulmão direito aqui, pulmão direito, e aqui o pulmão esquerdo. Esse corte transversal é um corte que a gente consegue observar, então, o corte do mediastino com as 4 câmaras do coração sendo representadas. Então, ele ocupa um lugar nobre no nosso corpo. O coração, então, ele posiciona-se, aqui nós temos a representação do coração, agora vamos para essa outra imagem aqui. Então, nós temos a representação do coração, ele posiciona-se obliquamente, ou seja, ele não é em pé, ele está levemente inclinado no tórax. O seu ápice, o que é o ápice? Olha aqui, ó, o ápice do coração. O ápice é a região, como se fosse a ponta, né? O ápice do coração. O ápice do coração ele está voltado anteriormente para a esquerda da linha média do corpo. Então, ele está inclinado e um pouquinho com uma leve rotação do ápice. Essa é a posição do coração.
E ele apresenta 4 faces, né? Só para traduzir essa imagem, deixa eu apagar aqui. Então, aqui nós temos o coração, na sua representação, e nós temos os vasos sanguíneos principais, que é a veia cava superior, aqui representada, a artéria aorta. Aqui nós temos a pleura, que está seccionada, o tronco pulmonar, da veia pulmonar, o pulmão esquerdo, que está representado aqui, e o pericárdio. Já vou falar para vocês do pericárdio. No caso, o pericárdio está seccionado, para que a gente consiga observar o coração em si. E aqui embaixo nós temos o diafragma. Então, quais são as 4 faces do coração? Primeiro, a face externo-costal, que ela está situada profundamente ao externo e às costelas, ou seja, profundamente porque está abaixo, né, se a gente pensar assim, profundamente ao externo e às costelas. A segunda face é a face diafragmática, que é essa face aqui. Então, a face externo-costal é toda essa frente que a gente está visualizando. Toda essa frente que nós estamos visualizando é a face externo-costal. A face diafragmática é esse contato aqui, ó, do coração com o diafragma. E ele encontra-se entre o ápice e a face pulmonar direita. O ápice do coração, que está na face pulmonar esquerda, né? E a face pulmonar direita. A face pulmonar direita, que é essa região, voltada para o pulmão direito, estende-se da face diafragmática até a base. E por último, a face pulmonar esquerda, que é essa região onde o coração está em contato com o pulmão do lado esquerdo. E vai se estender da base até o ápice. Então, essa é a posição do coração. Aqui nós temos a representação anatômica, né, do próprio coração. Aqui nós temos a inervação do coração. Então, nós vemos que o nervo vago, principalmente, ele participa muito da inervação. Aqui a gente consegue observar o nervo vago. Na representação em 3D vai ficar mais fácil de a gente visualizar, tá? E nessa outra imagem aqui, que nós conseguimos observar a imagem lateral, né? Então, conseguimos observar no ângulo em que dá a ideia do tamanho do coração, que envolve desde T4 até T10, as vértebras. E nós temos aqui a divisão dos mediastinos, né? O mediastino superior, o mediastino superior, onde eu tenho principalmente a minha aorta, e o mediastino inferior, que ocupa, então, o meu coração, a sua grande parte. E a face diafragmática, né? O pericárdio. Então, o pericárdio é um tecido, lógico, né? Um tecido conjuntivo fibroso. E esse tecido conjuntivo, ele tem a função de garantir maior proteção e aderência do coração. Então, imagine se não houvesse o pericárdio, se não tivesse como se fosse um saco recobrindo o coração. Uma analogia não muito legal, mas, enfim. O coração precisa se manter fixo, não pode movimentar. Tem uma função vital muito importante. O pericárdio, ele garante essa proteção para o coração. O pericárdio é composto de três bases, né? O pericárdio fibroso e o pericárdio visceral e parietal. Já vou explicar melhor para vocês. Essa primeira visão é a visão com pericárdio, ou seja, do mediastino com pericárdio. Então, o pericárdio também, a gente consegue observar que ele tem a sua irrigação venosa e arterial, como é possível visualizar. E após a remoção do pericárdio, a gente consegue observar o coração em suas camadas, né, de tecidos.
que a gente vai estar trabalhando de uma forma mais individual daqui para frente. Então, o pericárdio ele é dividido em três. Primeiro, é o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso, ele é superficial, ou seja, ele está superficial, ele está em contato direto com a pleura do pulmão, por exemplo, e ele é composto de tecido conjuntivo denso, não modelado, resistente, e uma característica, o pericárdio fibroso é inelástico, ele não estende. Por isso que existe uma situação na urgência não, na emergência, emergência quando existe risco iminente à vida. Se chama tamponamento cardíaco, quando ocorre acúmulo de sangue, por algum motivo, um trauma, entre o coração e o pericárdio fibroso. Como o pericárdio fibroso é inelástico, ele não estende, ele comprime esse sangramento, comprime o coração e a pessoa, se não receber o tratamento adequado, que seria o tratamento cirúrgico, ou uma punção guiada por ultrassom, ela pode vir ao óbito, vir a evoluir com óbito. Já o pericárdio fibroso. Aqui nós temos um exemplo do pericárdio que não está aqui. Ó. Esse aqui é o pericárdio fibroso. Pericárdio fibroso, aqui fez o corte. E ele recobre todo o coração. Essa membrana. Já o pericárdio seroso, ele é de localização mais profunda e é uma membrana bem mais fina e mais delicada, que forma uma dupla camada em torno do coração. Por que dupla camada? Uma camada do pericárdio vai estar totalmente aderida ao coração, que é a lâmina visceral. Que nem na pleura. A pleura visceral está em contato direto com o pulmão. E, em contrapartida, tem a lâmina parietal, que é o pericárdio, a lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, o pericárdio seroso é dividido em dois, que é a lâmina visceral, que fica em contato direto com o coração, e a lâmina parietal, que fica em contato com o pericárdio fibroso. Entre as duas lâminas, visceral e parietal, nós temos a cavidade pericárdica, que nem a gente consegue observar aqui, ó. Eu tenho o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Então, o parietal está em contato com o pericárdio fibroso. O visceral já está em contato com o músculo do coração, ó, o miocárdio aqui. Ó. E aqui a parte de dentro do coração, que é o endocárdio. Eu já vou explicar para vocês. E entre os dois, ó, o pericárdio parietal e o visceral, existe um espaço, que é a cavidade pericárdica. Essa cavidade pericárdica é preenchida com um líquido, que obviamente vai receber o nome de líquido pericárdico, que é um líquido viscoso e alino, com o objetivo de garantir o que? A melhor mobilidade a cada sístole e diástole, ou seja, a cada contração desse músculo cardíaco, desse coração. Então, nós temos essa representação dos pericárdios. Já o coração, agora vamos falar do coração em si. O coração apresenta, então, 3 camadas. São as camadas do coração. A primeira camada é o epicárdio. Epi, de superficial. Epicárdio. Então, o epicárdio ele é formado principalmente pelo pericárdio seroso e também no epicárdio nós temos todo o sistema de vascularização do coração e também temos algum acúmulo de gordura. Como a gente consegue observar aqui, ó, nessa imagem. Então, essa imagem fez o recorte aqui
vem do tecido do coração, deu um zoom. Então, aqui nós temos a região do pericárdio, então, os dois pericárdios, o que está em contato com o coração, o pericárdio seroso, que é o visceral, aqui o outro pericárdio seroso parietal. Entre os dois, ó, a gente tem o quê? Cavidade pericárdica, né? Que é preenchida com líquido. E por fora nós temos quem? O pericárdio fibroso. Muito bem. Antes de chegar no músculo do coração, que é esse aqui, ó, o miocárdio, nós temos então, olha lá, os vasos sanguíneos coronários, que são artérias e veias coronárias, que a gente vai falar hoje também, depois, né, quando a gente estiver na parte de angiologia. E também tecido adiposo que se acumula no coração. A distribuição do tecido adiposo tem a ver com o estilo de vida. Então, é lógico, quanto maior o sobrepeso da pessoa, maior acúmulo de gordura no coração. Isso é normal, todo coração tem isso. A segunda camada de tecido do coração é o miocárdio, que é de tecido muscular, que corresponde a 95% de todo o coração. Então, o miocárdio, que é o tecido muscular, ele é o que tem a sua maior parcela na estruturação desse órgão. A gente consegue observar aqui que ele tem várias, e como eu falei, né, então se a gente olhar aqui em cima, ó, a gente vê que nós temos diferenças de tecido. Ó. Aqui eu tenho menos miocárdio, aqui eu tenho mais miocárdio. Por quê? Aqui eu vou ter ventrículo direito e aqui eu tenho ventrículo esquerdo. E no ventrículo esquerdo eu preciso de mais força para conseguir ter uma injeção mais efetiva de sangue. E por último, o endocárdio, que é a parte interna do coração. Lembra que o coração é um órgão oco, né? Ele é coniforme, parece um cone, mas ele é oco. Então, dentro do coração, nós temos uma fina camada de endotélio. Endotélio é o mesmo tecido que recobre as artérias e veias. Associado a tecido conjuntivo, que garante um revestimento liso. Então, quando nós formos para a aula de anatomia, na prática, vocês vão ver que dentro do coração é bem liso, por conta dessa camada de endotélio, para que haja passagem de sangue sem turbilhonamento e que não haja, logicamente, coagulação naquele momento. Dando seguimento, então, nós temos as câmaras do coração. Então, o coração, não, como eu falei, não tem aquele desenho bonitinho, como a gente está acostumado a ver nos GIFs aí, né? Ele é um órgão coniforme e ele é oco. E ele é composto de 4 câmaras. As câmaras direitas e as câmaras esquerdas. Então, se a gente pudesse, eu vou mudar a cor aqui. Se a gente pudesse dividir o coração, nós dividiríamos ele em 4. Ó. Então, aqui eu tenho meu átrio direito. Acho que o vermelho ficou melhor. Meu átrio direito. O átrio direito, então, ele recebe o sangue. Então, as câmaras atriais, que são os átrios, eles são as câmaras que recebem o sangue. O sangue chega nos átrios. No caso do átrio direito, o sangue sistêmico está chegando aqui no átrio direito. De onde vem esse sangue? Vem da veia cava superior, aqui, veia cava superior. Da veia cava superior drena o sangue dos membros superiores, do pescoço e da cabeça. E da veia cava inferior. Daí nós vamos ter, então, o retorno, né, do tórax, abdômen e membros inferiores, o retorno sanguíneo. Átrio direito.
Em contrapartida, nós temos o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele recebe o sangue do coração, recebe o sangue do pulmão, após a oxigenação. Já vou explicar para vocês como isso acontece, de uma forma simples. Então, o átrio esquerdo é a câmara cardíaca superior, e ela é receptora. O sangue vem proveniente do pulmão, é o sangue oxigenado. Nas câmaras inferiores, as inferiores, nós vamos ter os ventrículos. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, então, recebe o sangue proveniente do átrio direito e encaminha esse sangue para o pulmão, para que esse sangue seja oxigenado. Já o ventrículo esquerdo, que é a câmara inferior esquerda de bombeamento, o ventrículo esquerdo recebe o sangue proveniente do átrio esquerdo e encaminha para a circulação sistêmica, porque o sangue que entra no átrio ele vem do pulmão, já rico em oxigênio. Com isso, do átrio esquerdo, esse sangue é encaminhado para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para a circulação sistêmica. Por isso que as câmaras superiores, elas são câmaras receptoras de sangue. O sangue chega nelas. E as câmaras inferiores, que são os ventrículos direito e esquerdo, elas são câmaras de bombeamento, porque elas vão encaminhar o sangue para o sangue exercer sua função, seja no ventrículo direito a função de oxigenar o sangue, ou seja no ventrículo esquerdo a distribuição desse sangue em todo o corpo. Professor, dá para repetir o percurso do ventrículo direito? No ventrículo direito, Sim. então, ó, quando o sangue chega, eu acho que essa imagem é melhor, ó. Que tem um gifzinho. Vocês estão vendo o gifzinho? Sim. Então tá. Então, quando o sangue chega aqui, ó, pela veia cava superior e veia cava inferior. É sempre assim, superior e inferior. Então, veia cava superior, sangue da região cervical, da cabeça e dos membros superiores, e um pouco acima do tórax. E veia cava inferior do tórax, abdômen e membros inferiores. Então, o átrio, aqui é o átrio direito. Essa é a função de bomba do coração. Então, quando chega o sangue aqui no átrio direito, esse sangue ele está pobre em oxigênio. Ele precisa ser oxigenado. Então, o sangue do átrio direito, lembra que quando ocorre a sístole e diástole, a contração, as câmaras cardíacas, elas contraem quase ao mesmo tempo. Né? Não é ao mesmo tempo. Tem um delayzinho de cerca de 0,7 ou menos de um segundo. Um atraso, né? Do átrio para o ventrículo. Que é o tempo do ventrículo encher. Né? Então, nós temos o átrio direito, ele encaminha o sangue, então, para o ventrículo direito. Aqui. Esse sangue do ventrículo direito, então, ele é encaminhado na contração para o pulmão. Lá no pulmão, esse sangue que está desoxigenado, por isso que ele está azul aqui, ó, na câmara direita, está em azul, ó, tá vendo que está em azul? Porque o sangue está pobre em oxigênio, tem sangue pobre em oxigênio. Quando ele é oxigenado no pulmão, ele vai retornar pela aqui, ó, pelas artérias pulmonares. Artéria pulmonar. Tanto aqui quanto aqui também é artéria pulmonar. Entendeu? São as artérias pulmonares. O sangue vai voltar para cá, o átrio.
Quando ele retorna para o Entendi. átrio esquerdo, ele já está rico em oxigênio. E daí ele vai ser encaminhado para todo o corpo, só que não é o átrio que encaminha, é o ventrículo. Quando o sangue do átrio esquerdo, ele vai ser encaminhado para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, que na contração cardíaca, né, na sístole, ele vai ser encaminhado sistemicamente aqui, distribuído pela artéria aorta, que é essa principal aqui que nós temos. Entendeu agora? Sim, obrigada. Muito bem. Então, essa é a função de bomba do coração. O coração tem duas funções, função de bomba e função elétrica. Porque para que isso tudo ocorra, é necessário que haja, né, a transmissão elétrica, o sincronismo, né, que o termo ideal para isso é cronotropismo, que é a capacidade do coração ser rítmico. Só que isso é fisiologia pura, tá? Inclusive, a fisiologia do sistema cardiovascular é sensacional. Vocês já tiveram essa aula com a professora? Ainda não. Ainda não. Essa aula é sensacional. Mas aqui, em relação à anatomia das câmaras cardíacas, vocês entenderam, né? As funções e tal. Certo? Entenderam? Sim. Beleza. Então, o coração como bomba. O coração tem aquela velha história, a pequena e a grande circulação. Então, o coração direito, ele funciona como bomba pulmonar. É o coração direito. Porque eu tenho meu átrio direito, que encaminha o sangue para o meu ventrículo direito, que vai levar o sangue para onde? Para os pulmões. Lá no pulmão, nos capilares pulmonares, vai ocorrer o quê? A troca gasosa. E esse sangue vai voltar. Quando esse sangue retorna, aí já muda. Aí não é mais bomba pulmonar, é a bomba sistêmica. Quando o sangue retorna, ele vai retornar para dentro do átrio esquerdo. Travando. Tá travando? Melhorou? Agora sim. Que é o aplicativo que não está ajudando. Quando o sangue retorna oxigenado, então, do átrio oxigenado, ele é recepcionado no átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, né, encaminhado para o ventrículo esquerdo e, posteriormente, circulação sistêmica. Ou seja, vai ser distribuído a todos os capilares do nosso corpo, onde vai ocorrer novamente a troca gasosa. Só que a troca gasosa vai ocorrer porque eu vou levar sangue oxigenado, vou ofertar oxigênio para a célula vai me devolver gás carbônico, produto do metabolismo celular. Por isso que em 99,9% das imagens, as veias são retratadas da cor azul e as artérias são retratadas da cor vermelha. Por quê? Porque a artéria representa sangue com alto teor de oxigênio e baixo teor de CO2. E as veias, sangue com baixo teor de oxigênio e alto teor de CO2. Anatomia interna do coração. Então, esse aqui é um coração que foi seccionado. É um plano frontal, uma secção frontal do coração. Então, vamos começar, né, do lado direito. Aqui. Vamos começar daqui. Então, aqui nós temos a parte ascendente da aorta. Eu já vou explicar, a gente vai falar individualmente da aorta também, né? Nós temos a aorta aqui, a maior artéria do nosso corpo. Aqui nós temos a veia cava superior. Aqui, veia cava superior. As veias pulmonares direitas,
E vocês estão vendo aqui que as veias pulmonares, elas são vermelhas. Por quê? Porque a veia, tudo que chega no coração é veia, e o que sai do coração é artéria. Só que a veia pulmonar, depois do sangue oxigenado, ela está transportando o sangue oxigenado para o meu coração. Então, ela fica vermelha aqui, por exemplo. Quando no caso, as veias cavas, elas desembocam no coração, é chamado de ósteo. Ósteo é a abertura da veia cava superior. O ósteo da veia cava superior. Onde existe a abertura. A válvula do tronco pulmonar, que eu vou falar das válvulas ou válvulas do coração. Aqui nós temos a fossa oval do coração, representada. E toda essa estrutura é o átrio direito, seccionado, né? Aqui nós temos o ósseo do seio coronário. Travou. Voltou? Tá ruim? Oi? Professor, travou tudo que você falou aí nos últimos segundos. E agora? Agora eu tô conseguindo te ouvir. Melhorou? Tá normal agora? Agora tá. Wi-Fi. Só um pouquinho. Às vezes o celular tá puxando alguma coisa, sei lá. Enfim, vamos lá. Então, aqui nós temos toda essa região aqui, é o átrio direito. E aqui nós temos o ósseo do seio coronário. Esse ósseo do seio coronário, ele é fechado. Na circulação fetal, ele existe ainda. Né? Que na circulação fetal não tem oxigenação, né? O feto não respira. Enfim, então ele é fechado. Por isso que ele está representado aqui, o ósseo do seio coronário. E o ósseo da veia cava inferior aqui embaixo, que é onde inicia, o ósseo é a abertura, né? Abertura no coração para a veia cava. A válvula atrioventricular direita, né? No caso, deixa eu parar aqui um pouco. A válvula atrioventricular direita, que é essa válvula aqui, ó, ela é chamada de válvula tricúspide. Eu já vou mostrar para vocês nos próximos slides por que ela é a tricúspide, porque ela tem 3 folhetos. Aqui é a veia cava inferior, né? E o ventrículo direito. Deixa eu parar aqui. E aqui o ventrículo direito. Toda essa região é o ventrículo direito. A comunicação só ocorre quando há abertura da válvula cardíaca. Aqui nós temos a válvula do tronco pulmonar. E daí o sangue foi para o pulmão. Agora vamos aqui do lado esquerdo. Então, nós temos a artéria carótida comum esquerda, aqui, que sobe para a nossa carótida. Artéria subclávia. Então, a artéria carótida vai irrigar todos os nossos tecidos da cabeça. Ela é comum porque ela não ramificou ainda. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aqui o tronco braquiocefálico. Então, são 3 saídas do arco aórtico. Então, a primeira é o tronco braquiocefálico, a segunda, a artéria subclávia esquerda, e a terceira, a artéria carótida comum esquerda. O arco da aorta, que ela faz esse desenho.
Aqui o ligamento arterial, né, onde tem o ligamento com a artéria pulmonar esquerda. Vocês estão vendo que essa artéria aqui, ela é azul? Que é a artéria pulmonar esquerda, porque o sangue está saindo do coração. Então, todo sangue que sai do coração é sangue arterial. Só que ela está saindo do coração para ir para o pulmão ser oxigenado. Por isso que ela é azul, porque o sangue está pobre em oxigênio ainda. Por isso que ela está representada em azul. Da mesma forma que eu expliquei por conta das veias pulmonares, que são vermelhas. Ah, professor, mas você não falou que veia é sempre azul? Mas no coração tem essa questão, que as veias pulmonares esquerdas transportam sangue de volta para o coração, que é um sangue rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. Aqui o átrio esquerdo. Vocês podem observar que os átrios são bem menores em relação aos ventrículos. A válvula da aorta, aqui, né, representada. A válvula atrioventricular esquerda, que é conhecida como válvula mitral. Aqui na válvula mitral, a gente consegue observar o que? As cordoalhas tendinhas, que são os músculos que são ligados aos músculos papilares. Que a gente vai ver daqui a pouco também, que tem a função de garantir a contração e o fechamento dessa válvula. Aqui nós temos todo o ventrículo esquerdo. E vocês podem observar também que o coração ele é preenchido por esses entremeados, que são as trabéculas cárneas, que é composto de tecido, de endotélio, né? Tecido endotelial, as trabéculas cárneas, que fazem esse desenho e aumentam a superfície de contato. E o que divide ventrículo direito de ventrículo esquerdo é o famoso septo interventricular. Aqui nós temos o septo interventricular, que divide ventrículo direito de ventrículo esquerdo. Essa seria a anatomia interna do coração. Aqui, essa imagem que eu falei para vocês lá no começo. Então, aqui nós temos um corte transversal, e nós estamos olhando ele de baixo. Então, aqui nós temos a representação do ventrículo direito, e aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo direito, nós podemos observar que ele tem uma pequena quantidade de tecido muscular. Já o ventrículo esquerdo, ó, a diferença da quantidade, da densidade de tecido muscular. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo precisa bombear o sangue para todo o nosso corpo. Então, ele precisa ter mais força. E vocês conseguem observar aqui, ó, nesse corte, a presença das trabéculas cárneas, que vão formar aumentando a superfície de contato com o sangue, ó, evitando que haja aqui, coagulação interna. Vendo aqui, ó, bem superficial, aqui também, ó, as trabéculas cárneas. Aqui a trabécula cárnea bem representada. Então a gente consegue observar. E aqui nós temos o septo. É o septo interventricular, que divide ventrículo direito de ventrículo esquerdo. O esqueleto fibroso do coração. Então, para que as válvulas cardíacas estejam aderidas ao coração, existe um esqueleto fibroso, que é formado de tecido conjuntivo denso, né? E são 4 anéis fibrosos. Esses anéis fibrosos servem para dar toda a estrutura para a válvula cardíaca. Então, nós temos o anel fibroso pulmonar, aqui é o anel fibroso pulmonar, que vai, então, garantir a estrutura da válvula pulmonar. Nós temos o anel fibroso da aorta, que é o anel fibroso da aorta. Então, o anel fibroso ele vai garantir a estrutura. Ó.
Garantir estrutura. Deixar a estrutura rígida. E aqui nós temos a válvula da aorta aderida ao anel fibroso. E o anel fibroso direito, aqui o anel fibroso direito, o coração direito, aqui ele é representado. E o anel fibroso esquerdo, aqui em cima. Então, o anel fibroso direito, ele garante a estrutura da válvula atrioventricular, a famosa válvula tricúspide. A gente pode ver que ela tem 3 folhetos. Tricúspide. E já o anel fibroso esquerdo da válvula atrioventricular esquerda, que é conhecida como bicúspide. Por quê? Porque ela é dividida em 2. 1 e 2. E aqui, tricúspide, 1, 2, 3. 3 folhetos. Então, os anéis circundam as válvulas do coração e fundem-se uns com os outros e unem-se com o septo interventricular. Além de formar o alicerce estrutural para as válvulas do coração, o esqueleto fibroso também impede o estiramento excessivo das válvulas à medida que o sangue passa por elas. Então, garante a estrutura do coração. E aqui nós temos as válvulas atrioventriculares, né? Como elas são. Então, nós temos a válvula do tronco pulmonar, que ela é fechada, né? A válvula pulmonar, e a válvula aórtica, ou válvula da aorta, também fechada. E nós temos as válvulas atrioventriculares, que no caso aqui é a bicúspide e a tricúspide. Então, bicúspide direita, tricúspide esquerda. Desculpa, ao contrário. Tricúspide é direita. E bicúspide à esquerda. As válvulas atrioventriculares. Aqui a gente consegue ver ela aberta e ela fechada. Então, aqui ela está aberta, né? Então, a gente pode observar. O que é importante a gente observar? Que as válvulas aórticas e pulmonares, o sangue sai, né, para elas. E as válvulas atrioventriculares, o sangue entra para elas. Por isso que aqui nós estamos vendo o sangue entrando. A válvula atrioventricular. No caso aqui, a direita, a tricúspide. Então, por isso que a estrutura visual delas é diferente, na vista superior que nós estamos vendo. Aqui é uma síntese, né, um resuminho delas, né? Então, nós temos as válvulas, elas são chamadas de semilunares também, né? As válvulas semilunares. São a válvula semilunar pulmonar, a válvula semilunar aórtica e tricúspide, que é a atrioventricular direita, e bicúspide atrioventricular esquerda. Aqui eu trouxe para vocês as válvulas em relação ao seu mecanismo de fechamento, que são os músculos papilares e as cordoalhas tendíneas. Então, aqui nós temos os músculos papilares, aqui as cordoalhas tendíneas, que são esse aqui, né? Como se fossem pequenos tendõezinhos aqui, que vão estar ligados a válvula, no caso, a atrioventricular, lógico. Vai ser sempre a atrioventricular esquerda ou direita que vão ter as cordoalhas tendíneas e os músculos papilares. Quando ocorre a entrada do sangue, então o músculo está relaxado. Porém, na sístole, na contração do sangue, o músculo, então, está contraído, impedindo que haja o quê?
que haja o regurgitamento de sangue. Quando ela está aberta, ocorre a entrada de sangue. Quando ela está fechada, está correndo a sístole. O sangue tem que ir para as outras válvulas, que são as válvulas semilunares. Se for do átrio ventricular esquerda, vai ter que partir para semilunar aórtica. Aqui. E por último, o mecanismo elétrico do coração. É assim. Em relação à parte elétrica, anatomia elétrica do coração, a gente poderia trabalhar isso aqui em muitas horas, muitas mesmo. Como eu sou especialista em urgência e emergência, trabalho muito com essa questão de eletrocardiograma, de miocardiopatia, enfim. Então, aqui nós temos, basicamente, de uma forma bem simples, os componentes do sistema elétrico do coração. Então, como eu falei, o coração tem a função de bomba e a função elétrica. Função de bomba, bombear sangue. Função elétrica, garantir a ritmicidade. Então, tudo começa no nosso sino atrial. É conhecido como marca-passo fisiológico do coração, que fica aqui no átrio direito, tá vendo? Ele tem a sua irradiação por meio das fibras de condução para o átrio esquerdo, mas quem manda é o átrio direito. E as fibras de condução, ó, em amarelinho, que são as fibras de condução atrial para o átrio esquerdo. Aqui no GIFzinho, ao lado, vocês podem ver, quando pisca é que está ativando, lógico, né? Então, nós temos dois nós. O primeiro é o nó sinoatrial, o segundo nó é o átrio ventricular. O átrio ventricular, o próprio nome já diz, ele está entre o átrio e o ventrículo, que ele representa. E é uma forma de transmissão de impulso elétrico. Lembra que eu falei para vocês que na contração do coração existe um pequeno delay de alguns milissegundos? É para que isso ocorra, como está muito bem representado nesse GIF aqui, nessa imagem. Nós temos o enchimento do átrio e em seguida o enchimento do ventrículo para a contração. E isso é regulado de uma forma rítmica pelo sistema de condução elétrica do coração. Então, quando nós iniciamos o ciclo cardíaco, por meio da ativação do nó sinoatrial, esse impulso elétrico é conduzido por meio das fibras de condução para o átrio esquerdo, os dois átrios se contraem. Enquanto os dois átrios estão se contraindo, o impulso elétrico é transmitido do nó sinoatrial para o nó atrioventricular, que vai o quê? Regular para que esse impulso elétrico seja transmitido pelo, aqui no caso, o fascículo atrioventricular, que é o feixe de His, esse feixe aqui, o feixe de His, enquanto ele não dividiu, e ele vai se dividir, então, em ramo direito e ramo esquerdo. Para quê? Para alcançar os dois ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ramo direito e ramo esquerdo, são os feixes de His. E eles vão, o quê? Se ramificar cada vez mais dentro do coração, né, subendocárdicos, por meio das fibras de Purkinje. Então, nós temos essa divisão importantíssima do sistema elétrico do coração. Então, o coração funciona como bomba e também o sistema elétrico do coração. A famosa eletrofisiologia cardíaca. Esse é o termo mais correto, né? Eletrofisiologia cardíaca. Mas, na disciplina de anatomia, a gente só mostra, estou mostrando para vocês as estruturas. Na disciplina de fisiologia, vocês vão aprender, então, como isso
vai regular a contração do coração e como a gente pode entender e interpretar essas estruturas em um eletrocardiograma. E vocês vão ver isso em outros futuros e quem sabe até fazer um curso comigo de eletrocardiograma, né? Então, vou apagar de novo e vou fazer um feedback. Então, tudo começa no nó sinoatrial, ou marca-passo do coração, ele que inicia a transmissão do impulso elétrico. Primeiramente, esse impulso elétrico ele é retransmitido para o átrio, do átrio direito para o átrio esquerdo por meio das fibras de condução, de forma que os dois átrios se contraem ao mesmo tempo. Ocorreu a contração do átrio, o impulso elétrico é transmitido do nó átrio ventricular, percorre o feixe de His, no átrio ventricular, percorre o feixe de His, e ele vai dividir em dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Quando esse impulso elétrico é dividido, ele é dividido em direito e esquerdo para conseguir fornecer, então, a contração rítmica dos dois ventrículos, direito e ventrículo esquerdo, para que não ocorra de forma desigual. E ele é transmitido com um certo grau de precisão por todo o coração, inclusive por meio de ramos subendocárdicos, que são as fibras de Purkinje que vão ramificar e garantir que esse impulso elétrico garanta a ritmicidade do coração. Certo? Dúvidas? Não? Vamos continuar. Então, a gente começa a estudar um pouco agora da angiologia, né? Um pouco dos vasos sanguíneos. Então, a gente começa a falar dos vasos sanguíneos, primeiro os vasos sanguíneos do coração. Então, os vasos sanguíneos do coração são de extrema importância para que haja suprimento tanto de oxigênio quanto de nutrientes para esse coração. E é importante a gente lembrar que vocês vão revisar tudo isso no futuro de vocês. Então, aqui nós temos uma vista anterior do coração. E aqui, o que a gente consegue observar? Então, a aorta, né? Via cava superior, aqui representado. Daí nós temos quem? A artéria coronária direita. São três artérias coronárias, principalmente falando, né? A artéria coronária direita, que ela faz um C no coração, ó, tá vendo? Um C. E ela se divide em duas aqui, mas ela faz um C no coração e vai lá na ponta. Ela irriga cerca de 60% do coração, a artéria coronária direita. Depois nós temos a artéria coronária esquerda, que são duas artérias. Nós temos ela enquanto ela é comum aqui, que é com esse tronco da artéria coronária esquerda, ó, que ela é comum e ela divide em duas. Que é a artéria circunflexa, ela tem esse nome porque ela é oblíqua. E a artéria descendente anterior. A artéria descendente anterior, que passa literalmente na frente do coração. E ela vai trazendo os seus ramos, né? Vai se dividindo. Aqui nós temos a representação na vista diafragmática do coração. Né? Então, a gente consegue observar bem, principalmente a artéria coronária direita aqui, ó, representado, coronária direita, o seu potencial de irrigação. Então, a artéria coronária direita, ela irriga, como eu falei, cerca de 60% de todo o coração. Ela é mais difícil de sofrer lesão. Então, grande parte dos infartos agudos do miocárdio ocorrem em artérias coronárias esquerdas. Infarto de coronária direita é mais grave. Por quê? Porque vai ter um maior comprometimento do fluxo sanguíneo para o tecido do coração. E aqui a gente consegue ver também as veias. Lógico, falei das artérias, mas sempre, junto com a artéria, nós temos as veias. Então, a artéria vai levar o sangue do coração, da sua parte interna, para a parte externa. É o epicárdio aqui, né? E como que isso acontece?
Isso acontece aqui, ó. Então, circulação coronária. Então, aqui nós temos, ó, o ósseo das coronárias, ó, tá vendo? Aqui nós temos, elas se projetam da aorta. Vocês vão pensar, mas professor, não fica o coração cheio de sangue? Sim, mas o sangue, lembra que tem 3 tecidos do coração? O endocárdio, ele não passa sangue para o miocárdio. O miocárdio precisa de uma circulação própria, que é a circulação coronária. Então, aqui nós temos as artérias coronárias e aqui as veias coronárias. Então, as artérias coronárias, como eu falei, nós temos a coronária direita, que é a principal, do lado, né, do direito, que irriga cerca de 60% do coração. E nós temos a artéria coronária esquerda, que ela é dividida em descendente anterior e circunflexa. E o legal dessa imagem é que mostra o ponto de inserção aqui na aorta. Aqui na aorta nós temos o ponto de inserção. Logo após a saída, né, o início da circulação. E aqui na imagem ao lado, nós temos então as veias. Então aqui o próprio seio coronário, que é o próprio coração, a veia cardíaca magna, que é representada a veia cardíaca parva, que está próxima à coronária direita, e a veia cardíaca magna próxima à coronária esquerda. E nós temos a veia ventricular direita anterior, ou seja, anterior porque ela está na frente, e a veia interventricular, está entre os dois ventrículos. Não dá para ver, ela está apagada porque ela é posterior. Né? Muito bem, circulação coronária. Em relação ao estudo dos artérias e veias, o que é importante a gente definir? Né? Que nesse contexto da angiologia, nós temos a aplicação do conceito de capilarização. Então, nós temos a capilarização intrínseca do componente vascular. O que seria isso? Então, a capilarização é representado por essa imagem. Ó. Nós temos as grandes artérias e grandes veias. No caso, grande artéria, nós temos a aorta, a principal artéria do nosso corpo. E veia, a veia cava, que são as maiores, que vão receber todo o sangue no coração. Depois nós temos as artérias musculares, que vão se dividindo, assim como as veias. As artérias vão diminuindo de tamanho, assim como a veia, até se transformarem em arteríolas e vênulas, e chega um momento de transição. E daí nós temos os capilares. O capilar é quando ocorre a transição entre artéria e veia. Então, é um sistema fechado. Um sistema fechado. O que é importante a gente caracterizar das artérias? É que as artérias, elas apresentam o seu extrato de tecido músculo liso. Elas têm a capacidade de vasodilatar ou vasocontrair. Aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. De calibre, né? Somente em relação à luz. Luz é o espaço aqui onde nós temos a passagem do sangue. E as veias, elas apresentam um sistema de válvula. Apresenta um sistema de válvula. Quando o sangue vai retornando para o coração, vai subindo, a própria válvula ela vai impedindo que haja o retorno. Quando existe uma fragilidade dessa válvula, acontece um fenômeno chamado de varizes, porque o sangue é acumulado e fica exteriorizado, principalmente em membros inferiores. Entre as artérias importantes, então, nós temos a aorta. A aorta é dividida ela inicia na válvula aórtica, né, lá no coração. Ela tem a sua parte ascendente, e é na sua parte ascendente que existe a ramificação com as artérias coronárias. Depois nós temos o arco aórtico, como eu falei para vocês. Então, primeiro,
que no arco aórtico nós temos o quê? Nós vamos ter não, aqui não, essa imagem é outra. Nós vamos ter a ramificação para os braços. No 2, nós vamos ter nós vamos ter as artérias carótidas e o 3, as subclávias. Aqui na imagem ao lado, a gente consegue ver aqui, ó, carótida e subclávia. 3 na subclávia. Aqui nós conseguimos ver na imagem ao lado como ocorre essa ramificação. Então, nós temos aqui, então, a artéria vertebral direita, a artéria carótida comum. Por que a carótida é importante, né? Ela é comum direita e ela vai se dividir em carótida externa direita e interna direita. Da mesma forma que a esquerda, né? Então, nós vamos ter carótida comum esquerda e ela se divide em duas, externa e interna. Por que é importante a gente saber da artéria carótida? Porque é um impulso central. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Depois que nós temos, então, a saída aqui, ó, a saída e a ramificação desses vasos sanguíneos arteriais, em carótida interna, carótida externa, direita e esquerda, nós vamos ter, então, a formação da circulação para o cérebro. Então, nós temos aqui, ó, artérias carótidas comuns, e elas se ramificam em duas, ó, lembra que eu falei? Em duas. Então, essa primeira aqui é a artéria carótida interna, e essa segunda aqui, artéria carótida externa. Então, a artéria carótida interna, ela vai, né, se originar, vai se ligar lá no polígono de Willis. Olha a carótida interna aqui. Ela vem aqui e faz parte, né, da compreensão do polígono de Willis. A artéria basilar, né, aqui representa a união das artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas passam protegidas por todo o canal vertebral. Então, lembra quando a gente estudou osteologia, que tinha um ósseo no processo transverso, ao lado do processo transverso? No processo transverso, desculpa. Ao lado do processo espinhoso, naquele ósseo que as artérias carótidas, elas vão estar, as artérias carótidas não, as artérias vertebrais vão estar sendo alojadas. Nós temos daí toda a distribuição, né? Da carótida, da artéria carótida externa, nós vamos ter o quê? Originar a artéria cerebral posterior e a artéria comunicante posterior. Estão associadas aqui. E no final, nós temos que a representação do polígono de Willis é uma representação muito importante, porque esse polígono de Willis representa grande parte do fluxo sanguíneo cerebral, da regulação do fluxo sanguíneo cerebral. A artéria carótida interna, a artéria cerebral média e a artéria basilar. Formam um polígono que vai trazer uma irrigação extremamente significativa para o cérebro. Aqui nós temos a representação anatômica da artéria carótida externa e seus vários ramos colaterais. Então, nós temos aqui a artéria que vai, né, a artéria facial, a artéria occipital, a artéria faríngea ascendente, a artéria auricular posterior. Então, a artéria auricular posterior vai irrigar a orelha interna, células mastóides, pavilhão da orelha, glândula parótida e articulação temporomandibular. A artéria occipital vai irrigar os músculos da região, né, região posterior da cabeça e o couro cabeludo. A artéria faríngea ascendente vai irrigar a faringe, a facial é altamente capilarizada e vai irrigar grande parte da face. É altamente capilarizada. E o que é importante saber da artéria carótida externa? Porque nós
vamos fazer a palpação da artéria carótida em uma situação de emergência, como para identificar uma parada cardiorrespiratória. Então, para a gente fazer a palpação da artéria carótida é simples, é só seguir a rima da boca, né? Segue a rima da boca, empurra a traqueia um pouquinho para o lado e faz a palpação da artéria. Lembrando que a artéria é sempre vaso pulsátil. Você pode palpar a sua artéria carótida e você consegue muito bem identificá-la. Enquanto veia não é pulsátil, a própria característica de tecido e da função de bomba do coração sendo exercida. Em relação às veias, nós temos as veias jugulares, que são as importantes, veias cervicais, né, que são as veias jugular interna e externa, no caso aqui direita, mas elas são dos dois lados, né, do nosso corpo. Então, a veia jugular interna direita ela é mais calibrosa, enquanto a veia jugular externa direita ela é menos calibrosa, é mais superficial. E a veia jugular interna ela é mais profunda. E vai ocorrer o que? Toda a ramificação por meio dos diversos seios, o sigmoide, o transverso, seio reto, seio sagital, superior e inferior, seio cavernoso direto, as próprias veias oftálmicas, veia temporal e a veia facial. O que é importante destacar? Né? Que nós temos a veia braquicefálica direita, que vai desembocar lá na veia cava superior, e as veias axilares aqui, e subclávia direita também. Vão trazer o sangue lá para a veia cava superior. Aqui, nessa representação, a gente consegue visualizar muito bem. Então, aqui eu tenho minha veia subclávia. Aqui eu vou ter a minha veia jugular. Essa minha veia jugular é a minha jugular interna. E aqui é a jugular externa. Em caso de punção de emergência, a gente faz punção de veia jugular externa. Então, vocês conseguem observar por meio da profundidade. Então, aqui eu tenho músculo. Esse músculo aqui é o músculo esternocleidomastoide. Então, a minha veia jugular interna fica abaixo do músculo, enquanto a minha veia jugular externa fica acima do músculo. Então, nós, enfermeiros, fazemos punção de veia jugular externa, não veia jugular interna. Aqui nós temos representações da artéria, né, artéria tireoide, toda a região cervical, né, irrigação sanguínea cervical. O que é bom destacar aqui? A artéria subclávia e a artéria jugular interna, que são pontos de inserção de acesso venoso central. Importante vocês lembrarem da anatomia para inserção de acesso venoso central. Que passa no nervo vago, nervo frênico, próprio plexo braquial. E aqui nós temos a veia jugular interna e a subclávia muito bem representada. Aqui é a representação de um acesso venoso central implantado em veia jugular, no caso, veia jugular interna. Um acesso venoso central, esse aqui é para realização de hemodiálise, representado nas duas imagens. Aqui nós temos, aqui na 1, punção de veia subclávia, caso procedimento médico, e aqui punção de veia jugular interna, onde é inserido, então, o catéter que fica lá na veia cava. Objetivo de realizar a hemodiálise. Componentes do braço. Então, nós temos aqui, ó, as artérias, né? Então, a artéria também vem com subclávia. As artérias, elas vão receber, artérias veias, vão receber muito nome em relação a sua estrutura anatômica que ela vai estar próxima. Então, por exemplo, a principal artéria do braço, a artéria braquial, que é a artéria que a gente usa para verificação da pressão arterial, é a artéria braquial. Muito fácil palpar ela. Empurro o músculo bíceps braquial para cima, eu consigo fazer a palpação da minha artéria braquial.
E é importante a gente saber a origem da artéria braquial, porque ela é responsável no momento da verificação da pressão arterial. Nós vamos ter, inclusive, fazer isso na aula prática. E ela, lógico, ela vai sendo aplicado o conceito de capilarização. Então, nós temos a veia braquial, a artéria braquial que vai se ramificar, então, ela dá origem, então, à artéria radial e à artéria ulnar. E daí, profundamente, nós temos a artéria mediana. A artéria radial é um dos sítios de pulso, de verificação do pulso. Então, a artéria radial, no rádio. Então, a gente verifica pulso para contar a frequência cardíaca e tal. Enquanto na artéria braquial nós verificamos a pressão arterial. E na artéria radial também nós fazemos punção para coleta de gasometria arterial, exame de sangue arterial para avaliação dos gases sanguíneos e também do equilíbrio ácido-básico. Procedimento de enfermagem, tá? Punção radial. Também é possível realizar punção braquial, tá? O enfermeiro também pode fazer punção radial e punção braquial. Veias. As veias têm que estar bem retratadas no estudo, né, de vocês. Então, nós temos, ó, as principais veias do braço é a veia basílica, aqui representada, a veia basílica, que é um dos principais sítios de punção, venosa periférica, e a veia cefálica. A veia cefálica ela é bem extensa, ó, a veia cefálica ela é bem extensa, enquanto a veia basílica ela tem uma bifurcação. Essa bifurcação é muito conhecida, porque ela vai gerar a veia intermédia do cotovelo. E aqui ela vai se ligar, a veia intermédia do cotovelo vai se ligar com a veia cefálica. E a veia basílica desce aqui. E daí nós temos a veia intermédia do cotovelo. Antebraço, desculpa. Então aqui nós temos ó, toda a representação. Aqui, essa região aqui é a região da flexura braquial, tá? Dobradura do braço. Nós temos veia basílica, já um pouco na região de bíceps braquial, veia cefálica também, bem superficial. Aqui a artéria braquial, ela está passando embaixo da veia basílica, e a veia intermédia basílica, que é a veia que faz esse intermédio. E ela se estende até o antebraço, a basílica, formando a veia basílica do antebraço. A cefálica também, então nós temos a veia cefálica tanto na região anterior proximal, né? Região proximal na região de bíceps, a veia intermédia basílica, que ela se ramifica, e a veia intermédia do antebraço. E ela finaliza na veia cefálica do antebraço. Então, a cefálica e a basílica são as principais veias e sítios de pulsão venosa no nosso membro superior. Aqui nós temos a representação das veias, tá de vermelho, mas é só uma representação, tá? Mas é veia. Então, a veia cefálica aqui, ó, que chega lá na mão, ó, cefálica. Tá chegando lá na mão. E na mão ela vai fazer o arco venoso. Você olhar para sua mão, é toda rendilhada. Por quê? Porque ela vai fazer esse arco venoso, assim como a veia basílica. A veia basílica vem em sentido ulnar, enquanto a veia cefálica vem em sentido radial. E elas vão formando todo o arco venoso. Enquanto no antebraço, olha aqui nessa outra imagem, nós temos a veia cefálica mediana, a veia cefálica acessória e a veia cefálica. Então, ela vai o fenômeno de capilarização. E, medialmente falando, nós temos a veia mediana, a veia basílica mediana, a veia mediana novamente e a veia basílica. Então, lateralmente temos cefálica, medialmente nós temos basílica. Membro inferior, artérias do membro inferior.
Muito importante, artéria femoral. A artéria femoral, uma artéria grande, que é fácil de palpação também, e ela fica no trígono do membro superior. Nós temos a artéria femoral, a artéria poplítea, e na sua vista posterior. Na vista anterior, nós temos as principais artérias, a artéria femoral, a artéria tibial e as artérias dorsais do pé. Então, a artéria tibial, que vai irrigar todos os tecidos da tíbia. Posteriormente, aqui a artéria poplítea e a artéria plantar medial e plantar lateral. E aqui nós temos a representação, que eu posso ver desde a aorta abdominal, a artéria ilíaca, e se divide em artéria femoral, que vai culminar na artéria poplítea, tibial e dorsal do pé. As veias dos membros inferiores, né? Nós temos a veia femoral comum e a veia femoral profunda, quando ela se ramifica. E a veia femoral vai continuando, né? Dando origem à veia poplítea, as veias tibiais, e paralela a elas, também a nível medial, nós temos a famosa veia safena. E essa safena magna, aqui, ó, tem o seu caminho medialmente no corpo. Medialmente porque é a parte interna. Então, a veia safena, ela é muito importante porque ela consegue proporcionar o retorno venoso tanto superficial quanto profundo. E quando é necessário realizar uma cirurgia de revascularização do miocárdio, utiliza-se muito a veia safena para fazer a famosa ponte de safena, que é a revascularização do miocárdio. Desculpa. E seria isso. Quando eu tenho uma oclusão, por exemplo, aqui nesse ponto da artéria do coração, eu tenho uma oclusão e no caso, o cirurgião, ele vai fazer uma anastomose, ou seja, união entre dois órgãos ocos, permitindo que haja passagem de sangue da aorta para esse espaço, né, para essa artéria coronária, pulando aquela região onde estava obstruída. Por isso que o nome é ponte, como se fosse uma ponte, uma ligação direta para a passagem de sangue e continuar a irrigar o coração, porque esse ponto está com obstrução maior ou igual a 90%. E a veia safena é muito utilizada nesse contexto. As artérias do tórax e abdômen, então nós temos a aorta, que é representada, a gente já falou, né? No seu eixo descendente da aorta é a aorta torácica. Então, a aorta que passa no tórax é a aorta torácica. A aorta torácica, depois da aorta torácica, nós vamos ter, ela passa dentro, né? Ela está inserida dentro do diafragma. Nós vamos ter ainda dentro do tórax, né, falando da região torácica, nós temos as artérias esofágicas, a artéria torácica interna, as artérias intercostais, que vão estar irrigando todas as costelas, enfim, musculatura, né, associada à respiração, enfim. Depois nós temos quem? O tronco celíaco, a artéria gástrica esquerda e a artéria esplênica, que vai irrigar o baço. E daí nós temos todo o sistema de artérias mesentéricas, que eu vou explicar para vocês no próximo slide. Sistema de artérias mesentéricas. E daí nós temos a aorta na porção abdominal, é chamada de aorta abdominal, que vai se ramificar em artérias ilíacas. Aqui as artérias ilíacas. Artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda. E por último, aqui nós temos a artéria hepática comum, a artéria suprarrenal e a artéria renal, que ela está ligando, então, aos rins. Muito bem. Aqui nós temos todo o sistema mesentérico.
Então, a artéria mesentérica aqui é a representação em vivo, né, durante o procedimento cirúrgico, e aqui a sua representação da artéria, da irrigação arterial de todo o intestino, que forma o mesentério. Então, o mesentério é altamente vascularizado e ele compreende todo o sistema de irrigação, que é formado pela artéria ileocólica, a primeira, depois a artéria cólica direita, artéria cólica média, artelã, que ela faz esse desenho para garantir a irrigação, artéria mesentérica superior, que dá origem a todo o mesentério, e a artéria mesentérica inferior. As duas têm origem na aorta abdominal. A superior é superior, e a inferior, inferior. E por último, a artéria cólica esquerda. E ela é um amplo sistema de capilarização. Então, a gente consegue observar que para absorver os nutrientes do intestino, é altamente eficiente e eficaz. E o sistema venoso, que também segue a mesma tendência, os mesmos padrões do sistema arterial. Então, aqui nós temos veia cava superior, veia cava que dá origem aqui embaixo, posteriormente, né? As veias, a veia ázigo, enfim, ázigo direito, ázigo esquerdo, hemiázigo e ázigo. Aqui nós temos a veia cava, que ela está seccionada, né? Ela está seccionada por conta dessa representação, né? Que a gente tem o esôfago, o estômago e todo o sistema porta-hepático, que é o objetivo dessa imagem. A gente observar que cerca de 25% de todo o sangue por batimento ele passa no fígado, no sistema porta-hepático, que é esse sistema que irriga o fígado e os órgãos nele próximos, como o pâncreas. Então, o sistema porta-hepático ele apresenta um grande potencial de utilização do débito cardíaco, assim dizer. Depois oriento vocês a fazerem a leitura com certo grau de profundidade. Mas o que a gente pode destacar aqui, né? Primeiro, aqui abaixo do diafragma, as veias hepáticas, e veia hepática, que é a veia cava abdominal. Então, parte da cava abdominal, então nós vamos ter a veia porta, que também origina do próprio, passa, né, inserida no fígado. Depois nós temos a veia gástrica esquerda, que é chamada de coronária, e a veia renal direita, que está ao lado da artéria renal. Aqui nós temos as veias gástricas curtas, veia esplênica, que vai coletar o sangue do baço, a veia suprarrenal e a veia renal. E por último, a veia gastropilórica, ou gastromental, esquerda, que ela tem essa representação direita. E aqui a representação do sistema porta-hepático. Então, ele é muito significativo ao sistema porta-hepático, porque inúmeras patologias que afetam o fígado podem trazer como repercussão o edema da cavidade abdominal, conhecido como, que recebe o nome, né, não é conhecido, que recebe o nome de ascite, por conta de aumento da pressão do sistema porta-hepático. Como, por exemplo, leishmaniose visceral, uma doença que comumente causa ascite. Então, nós temos as veias hepáticas, né, e a veia porta-hepática, que ela vai garantir, então, toda a vascularização venosa do fígado, estômago e intestino. Então, todo esse sangue passa, depois de coletado do intestino e estômago, ele passa pelo fígado antes de chegar no coração. Por quê? O fígado tem a sua função
de metabolismo mesmo. Então, o sangue precisa passar, precisa sofrer metabolização e, em seguida, ser encaminhado para o coração. Aqui, ó, o exemplo. Então, nós temos a veia portal, a veia mesentérica, aqui representado, a veia mesentérica inferior, o rim. E aqui algumas doenças que podem acontecer, como, por exemplo, varizes de esôfago, que causam hemorragia digestiva alta, por exemplo, varizes de estômago. E aqui eu deixei um mapa mental. Esse mapa mental é só da anatomia cardíaca. Ele é fácil de vocês acessarem, então tem vários mapas mentais, principalmente da Sanarflix, editora Sanarflix, eu gosto muito deles, eles têm uma comunicação muito legal com o estudante mesmo. Então aqui nós temos um mapa mental que resume um pouco aí da anatomia cardíaca, que eu vou deixar de leitura complementar para vocês. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Eu vou interromper a gravação, então.